Olá, meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor, impactando vidas, já trazendo mais uma palavra de Deus para o seu coração. E eu peço a você que você deixe aí o seu like e se inscreva no nosso canal e seja abençoado por Deus no nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo de número 11, exemplos de fé extraído do Antigo Testamento. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio da qual foi aprovado como justo, dando Deus testemunho das suas ofertas. O mesmo depois de morto, ele ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e não foi achado, pois Deus o arrebatara, visto que, antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que quem crê se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Quando advertido sobre coisas que ainda não havia, por meio da fé, condenou o mundo, tornou-se herdeiro da justiça e segundo a fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que recebera por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa, porque ele esperava a cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé, até a própria Sara, que era estéril, de idade avançada, recebeu o poder de conceber um filho, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Portanto, também se um homem já sem vigor físico nasceu uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu, e contável como a areia na praia do mar. Todos esses morreram mantendo a fé sem ter recebido as promessas, mas tendo-as visto, acolhendo-as de longe, declararam-se estrangeiros e peregrinos na terra. Os que dizem tais coisas mostram que estão buscando uma pátria, e se estivessem se lembrando da pátria de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Mas agora almeja uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, nem de ser chamado o seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaque para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho, sobre o qual se havia falado: em Isaque será contada a tua descendência. E ele considerou o que Deus era poderoso até para ressuscitar dos mortos. Assim também, simbolicamente,
prosperou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Saul no tocante às coisas que ainda reconheceria. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Adorou, apoiando sobre a extremidade do seu bordão. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção da saída dos filhos de Israel do Egito e deu ordem relativa aos seus ossos. Pela fé, Moisés, assim que nasceu, foi escondido por seus pais durante 3 meses, pois viram que o menino era belo e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo, pelo contrário, ser maltratado com o povo de Deus, em vez de experimentar por algum tempo os prazeres do pecado. Ele considerou a afronta de Cristo como uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, pois tinha em vista recompensa. Pela fé, ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Reservou como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a expressão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos primogênitos. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Ao tornarem fazer a mesma, os egípcios afogaram-se. Pela fé, o muro de Jericó caíram depois de rodear por 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe não morreu com a desobediência, pois acolheu em paz os espias. E o que mais direi? Pois me faltará tempo e eu a falar de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam bocas de leões, apagaram força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, e algumas mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, e alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados, aprovados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno dessas pessoas. Andaram vagando por desertos e montes, por cavernas, buracos da terra. E todos eles, embora recebendo o bom testemunho pela fé, não obtiveram promessa, visto que Deus havia providenciado algo melhor ao nosso respeito, para que sem nós eles não fossem aperfeiçoados. Louvado seja o nome do Senhor. Então tá aí, grandes exemplos de fé para a sua vida. Ouça e cresça na fé. Com certeza, essa palavra é poderosa para vos edificar. Deus te abençoe. Mais uma vez, o Impactando Vida fica por aqui, prometendo voltar nos próximos vídeos para a glória de Deus. Então se inscreva no nosso canal com Antônio Macieira e seja edificados para a glória de Deus, nosso Pai. Fiquem todos na paz e na graça
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um abraço fraterno e até breve.